Novo reajuste, um segundo reajuste ainda em 2023 do salário mínimo. É o que está todo mundo perguntando e é o que a gente vai trazer para você com notícia atualizadíssima sobre isso, quando deve acontecer, valores, tudo o que deve acontecer nos próximos meses, logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para você, aposentado, pensionista do INSS e também os idosos do Brasil aí que lutam por seus direitos, por seus benefícios. Se você for novo por aqui, já convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação e contar aqui com a gente com vídeos diários sobre os seus direitos, sobre o mundo previdenciário, certo? Se puder já deixar aquele joinha aí, eu agradeço muito para a gente espalhar esse bom conteúdo. Muita gente perguntando aqui, um segundo reajuste do salário mínimo, afinal ficou em 1.302 até agora, cadê a promessa de 1.320? Eu vou explicar tudo para vocês. Muita gente perguntando também se vai ficar em 1.315, vou explicar essa história também para vocês tudo agora. Responde uma coisa aqui para mim, de qual local do Brasil você está nos assistindo? Essa informação é importante até para a gente falar sobre benefícios aí para vocês no âmbito dos estados, no âmbito da sua cidade também. Então deixe nos comentários aí de onde você está falando para a gente poder te ajudar sempre. Agora, sem mais enrolações, vamos ao conteúdo de hoje. Um novo reajuste do salário mínimo em 2023 é o assunto que está bombando agora. Em dezembro de 2022 foi aprovada a proposta de lei orçamentária anual de 2023 com o reajuste do salário mínimo para 1.320. Isso foi aprovado na proposta de lei orçamentária. Entretanto, o valor ainda não foi confirmado e está vigorando no Brasil a MP número 1143, que estabelece a quantia de R$ 1.302, a mesma quantia que o governo Bolsonaro propôs e colocou em prática. Sobretudo, o texto foi sancionado no dia 12 de dezembro de 2022 por ação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a transição do governo e o início do terceiro mandato de Lula no país, a pauta do reajuste salarial continua sendo debatida em diferentes instâncias e a gente tem notícia de hoje para você sobre isso. No entanto, o aumento ainda em 2023 depende de uma série de fatores orçamentários e jurídicos. Contudo, as equipes responsáveis estão se articulando para avaliar quais são as possibilidades e caminhos de ação neste ano ainda. Em números específicos, calcula-se que o reajuste do salário mínimo para 1.320 representaria um custo adicional aí de aproximadamente 7 bilhões de reais nos cofres públicos. Apesar disso, o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem trabalhado nas dificuldades orçamentárias para executar essa medida. Basicamente, o orçamento do governo federal para 2023 não comporta um novo reajuste. Porém, há uma articulação entre o Ministério da Fazenda, a Presidência da República e as centrais sindicais, que voltam a ter muita força agora, para encontrar um meio termo favorável a todas as partes. É aí que entra os R$ 1.315, que não ficaria nem para cima e nem do jeito que está agora. Em entrevistas recentes, representantes do governo Lula mantiveram a previsão do salário mínimo em 1.302 até o mês de maio. Então, informação importante aqui. Até o mês de maio, devemos contar com o valor de 1.302. Nesse meio tempo, foram formados grupos de trabalho com equipes de diferentes ministérios para avaliar a viabilidade de um novo reajuste. Olha só. Nesse contexto, espera-se atualizar as informações e a pauta com as respostas mais definitivas no Dia do Trabalhador. Então já vai ser uma ação de marketing aqui no dia 1º de maio. Apesar disso, o principal entrave para confirmar um novo aumento do piso nacional, salário mínimo, é a necessidade de novos cortes para compensar a diferença no orçamento. Recentemente, o presidente Lula anunciou a criação do grupo de trabalho, que a gente já falou aqui, para desenvolver essa política, ou seja, ele mesmo está levando à frente esse assunto. O principal desafio dessa equipe será criar um mecanismo que garanta o aumento permanente do piso salarial acima dos parâmetros da inflação. E a gente tem uma entrevista de hoje com Simone Tebet. E olha só o que ela disse. Por que Simone Tebet? Vou explicar aqui para vocês. Ela é ministra do Planejamento. E ela disse o seguinte: se Lula quiser subir o salário mínimo, será preciso cortar gastos. E olha só o que ela diz.
Vale muito a pena acompanhar essa entrevista curtinha que eu vou ler aqui para vocês. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse em entrevista ao UOL que um aumento novo no salário mínimo ainda em 2023 não é difícil, mas que isso exigirá corte de gastos. Abre aspas, quando o presidente disser fechamos um acordo para reajustar o piso, seja no valor de 1.310, 1.315 e 1.320, então veja os valores que estão sendo ventilados aqui, e perguntar de onde poderíamos cortar, eu tenho por obrigação que apresentar o quadro e dizer onde cabe ou não corte em verba e onde é prioritário para ele escolher de onde sairá este dinheiro. E de onde vai sair a verba para aumentar o piso? A ministra afirma que a pasta está estudando contas públicas para frear gastos. Ela diz que já tem pistas sobre quais áreas pode sofrer cortes nas verbas, mas que prefere não tratar disso publicamente agora, para não contaminar o debate sobre o orçamento. Abre aspas, tenho noções, mas não vou adiantar, sob pena de abrir uma discussão do que passa a ser prioritário ou não e atrapalhar uma possível negociação nessa questão. Segundo ela, uma decisão de cortar os gastos para aumentar o salário mínimo dependerá da definição sobre quais políticas públicas serão consideradas prioritárias. Como exemplo, a ministra disse que reduzir a verba para investimentos em obras implicaria em uma estrada que não vai ser feita e outra que não vai ser recuperada, e, consequentemente, na diminuição de abertura de postos de trabalho. Abre aspas, qualquer aumento de despesa requer corte de gastos, o que é uma boa declaração no sentido de ter responsabilidade fiscal. Porém, tem que ver realmente onde está aí saindo dinheiro à toa para investir no salário mínimo, que sim é um investimento. O aumento real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação, foi promessa de campanha de Lula. Durante a gestão de Bolsonaro, o piso foi reajustado de acordo com a inflação, o que, segundo o governo, corrói o poder de compra das famílias. Abre aspas mais uma vez, disse Simone Tebet. Não estou dizendo que é difícil, estou dizendo que não está no meu radar neste momento achar espaço fiscal, que estamos tendo uma série de outras demandas. Não vamos trabalhar com o hipotético, estamos trabalhando com a realidade. A movimentação orçamentária e financeira do Brasil e o impacto de novas despesas é discutida entre os Ministérios do Planejamento, Gestão, Fazenda e Casa Civil, que formam a Junta de Execução Orçamentária. A definição de verbas políticas públicas, verbas de políticas públicas, passa por esse grupo que decide em conjunto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita ser possível aprovar até abril na Câmara dos Deputados uma reforma tributária e uma nova regra para o controle dessas contas públicas. Abre aspas, Simone Tebet novamente, na entrevista. Se for uma decisão política do presidente da República reajustar o salário mínimo, e vai ser uma decisão política porque é uma promessa de campanha e principalmente ele está prometendo aí para os sindicatos dos trabalhadores, nós abriremos espaço fiscal, ou seja, deve acontecer sim, pessoal. De onde cortar é uma decisão que nós apresentaremos à junta, aos outros ministros, ao presidente da República. Não é uma decisão tomada individualmente. A mim me cabe abrir o espaço, achar alternativas no plural e aí uma decisão coletiva ratificada e decidida, possivelmente junto com o presidente da República. Então, pessoal, resumindo aqui para vocês, a gente deve ter sim um aumento. A gente não sabe se 1.310, 1.315 ou 1.320. Aí, provavelmente a ser anunciado a partir do dia 1º de maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador, formando aí também uma ação de marketing do governo nesse sentido. Então, notícia fresquinha aí para vocês que estavam com dúvida com relação a isso. Até maio não teremos novidade. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação que a gente está aqui sempre para te ajudar. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.